A princesa Ragnhild da Noruega, que viveu e morreu no Rio de Janeiro, Brasil, odiava a polêmica princesa Mette-Marit. É curioso como onde a gente nem imagina tem Brasil no meio. E nesse caso da monarquia norueguesa, envolvida no caso Epstein, que está dando o que falar, as palavras premonitórias dessa princesa que escolheu o Brasil para morar soam como uma verdadeira profecia. Ragnhild, cuja história nós vamos ver nesse vídeo, disse, entre outras coisas, que preferia já estar morta antes do dia em que a princesa herdeira Mette-Marit se tornasse rainha. Vale explicar aqui, para quem não está familiarizado com a monarquia norueguesa, que apesar de Mette-Marit ter nascido plebeia e o seu marido, que é o herdeiro do trono, ao se casar com ele, ela recebeu oficialmente o título de princesa herdeira. Em norueguês, o título é Kronprinsessen, literalmente a princesa da coroa. Não só ela tem esse título oficial, como ela é chamada assim pela imprensa. O que é bom esclarecer, pois muitas pessoas acham que o título dela é de somente princesa, mas não. Cada monarquia tem suas regras e seus títulos específicos. No Reino Unido, a esposa do príncipe herdeiro ganha o título de Princesa de Gales. E não somente princesa. É o caso de Kate Middleton, que, como todos sabem, carrega o título de Princesa de Gales. Então, por esse motivo, Mette-Marit é chamada de Princesa Herdeira. Voltando à história da princesa que escolheu o Rio de Janeiro para viver, Ragnhild era a irmã mais velha do atual rei norueguês Harald V, tia do príncipe Haakon, o herdeiro do trono. Ela praticamente previu que Mette-Marit representaria a queda da coroa norueguesa e falou publicamente para quem quisesse ouvir que ela era radicalmente contra o casamento dos dois. E ainda mais impressionante foi também o fato dela prever o que aconteceria com o filho mais velho de Mette-Marit, afirmando que ele causaria problemas graves à monarquia. A princesa Ragnhild foi praticamente uma vidente e foi ainda mais enfática nas suas palavras, mesmo estando longe fisicamente da Noruega, morando em terras cariocas. Parece que ela foi a que melhor conseguiu enxergar o panorama que se formava no reino. Vamos entender por que ela morava no Brasil e vamos ver tudo o que ela disse nessa declaração bombástica sobre o casamento do seu sobrinho. Antes, aproveite para se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite também para ativar as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Deixe também um like para ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas e vamos seguir com o tema de hoje. A princesa Ragnhild, tia do príncipe Haakon, morou no Rio de Janeiro, para onde ela se mudou com o marido por volta de 1953. Erling Lorentzen, o seu marido, era empresário e tinha diversas holdings no Rio. Ele foi fundador da Aracruz Celulose, uma empresa bastante conhecida e relevante. O casal teve 3 filhos no Brasil: Haakon Lorentzen, Ingeborg Lorentzen e Ragnhild Alexandra Lorentzen. E ainda tem descendentes morando aqui, como o filho mais velho, Haakon, que toca as empresas da família. Portanto, da parte da princesa, todo o ramo de sua família, fruto de seu casamento, tem raízes brasileiras. Ela foi embaixadora não oficial da Noruega no Brasil. A princesa morou no Rio de Janeiro desde o seu casamento até o seu falecimento, em setembro de 2012, aos 82 anos. Ela foi levada para Oslo, onde seu funeral, diante da presença do rei, aconteceu na capela do Palácio Real de Oslo. Apesar dela ser a filha mais velha do rei Olaf V pela monarquia norueguesa, o filho mais velho é que herda o trono. Seu irmão Harald V se tornou rei em 1991. Mesmo tendo se mudado para outro continente com o marido, ela procurou se manter relevante nos assuntos da coroa. Numa entrevista polêmica à televisão norueguesa em 2004, ela não escondeu sua reprovação sobre a futura rainha da Noruega e fez duros comentários sobre Mette-Marit, esposa do seu sobrinho herdeiro do trono, Haakon.
Os dois haviam se casado poucos anos antes, em 2001. Como explicado aqui em vídeos anteriores, Mette-Marit já era naquela época uma figura problemática, com um passado polêmico, um filho fruto de uma relação mais problemática ainda e com histórico de vícios. Sua rejeição categórica de Mette-Marit como futura rainha tornou-se não apenas um drama pessoal na família, mas também um desafio para toda a monarquia. Numa declaração extremamente franca, a princesa Ragnhild disse: "Espero morrer antes do dia em que a princesa herdeira Mette-Marit se torne rainha da Noruega. Meu pai, o rei Olaf, nunca teria permitido esse casamento." Talvez o irmão dela, o rei Harald, tenha permitido o casamento do filho porque ele mesmo teve que confrontar o pai para poder se casar com a sua escolhida, que não pertencia à realeza. Ele conheceu Sônia em 1959 na Universidade de Oslo, mas o relacionamento foi mantido em segredo por um bom tempo. Somente 9 anos depois, o então príncipe recebeu a permissão do rei Olaf para se casar. Na controversa entrevista, a princesa Ragnhild disse ainda que tanto seu sobrinho quanto sua sobrinha Martha Louise, aquela princesa que se casou com um xamã, não tinham bons conselheiros e declarou desaprovar a escolha de ambos para seus casamentos, alegando que eles representavam um detrimento para a monarquia. Naquela época, Martha Louise estava ainda no primeiro casamento, que terminou em divórcio em 2017. 2 anos depois, seu marido teve um fim trágico. Por aí já dá para ver que a princesa Ragnhild estava certa em suas colocações. O mais assombroso foi não só ela ter percebido que o casamento com uma pessoa polêmica, com um passado nada enaltecedor e problemas que a seguiriam mesmo depois de se tornar um membro da realeza, mas também ter percebido o que o filho mais velho dela representaria, ao expressar suas palavras proféticas em relação ao filho mais velho de Mette-Marit, que se chama Marius. Aquele que está preso respondendo por seus atos em um tribunal, que também se envolveu com violência e entorpecentes e, mesmo tendo sido criado desde pequeno pelo príncipe Haakon, se tornou um adulto irresponsável, mimado e perigoso. O que a princesa Ragnhild previu que iria acontecer com ele se concretizou. Na tal entrevista de 2004, ela disse que lamentava por ele, pois ela tinha certeza que, apesar de na época ele ter apenas 6 anos de idade, logo ele iria perceber que existe uma diferença entre ele e os seus irmãos, frutos do casamento de sua mãe com o príncipe Haakon. Ele iria perceber que os dois são membros da realeza, uma princesa herdeira e um príncipe, com um papel e hereditariedade diferente da dele, e que isso traria sérios problemas para Haakon e Mette-Marit no futuro. Dito e feito. Ragnhild ficou sem falar com o sobrinho durante muito tempo. Imagine o desgosto dela se ainda estivesse viva, assistindo a todos esses escândalos envolvendo justamente aquela pessoa que ela tentou alertar a todos que traria problemas para a continuidade da monarquia norueguesa. Ela certamente ficaria furiosa ao ver o envolvimento da futura rainha no caso Epstein e ficaria estarrecida lendo os e-mails com conversas íntimas entre os dois e o julgamento do filho dela, Marius. Ragnhild foi profética e mostrou que sua preocupação com o casamento do futuro rei da Noruega tinha embasamento. Talvez o que ela não imaginasse era que o que no reinado do seu pai seria motivo para a queda de uma monarquia, nos tempos atuais, parece que é só mais um escândalo que acaba sendo esquecido. E segundo as declarações do príncipe Haakon, ele não parece estar muito preocupado com o futuro da monarquia do seu país. Nem mesmo demonstrou empatia pelas vítimas do caso Epstein, nem as supostas vítimas de seu enteado. E deve estar torcendo para o povo esquecer essa história o quanto antes. E assim deixar que tudo fique como está e sua esposa Mette-Marit se torne rainha consorte ao seu lado quando ele assumir o trono. Vocês conheciam a história da princesa Ragnhild no Rio de Janeiro? Sabiam que a monarquia norueguesa tem muitos descendentes aqui no Brasil? E o que acharam das palavras certeiras dela?
Ela foi a única que viu as consequências de um mau casamento, ou isso tudo era uma tragédia anunciada e os noruegueses é que não quiseram enxergar? Comentem aqui sobre esse caso, sobre a visionária princesa Ragnhild, se inscrevam, deixem um like e até o próximo!